Olá, Matilde, boa noite. Então, estão a chegar, sejam muito bem-vindos. Se já estão por aqui, partilhem também aí em casa que a live vai começar. Se acharem que alguém se pode beneficiar, o nosso tema faz parte da vida de todos, que é exatamente como podemos fazer escolhas mais conscientes. Olá, Lúcia, boa noite, sejam bem-vindas todos que estão a chegar. Então, vamos começar mais um momento Ichigo Ichi. Eu espero que já tenham o vosso chá com vocês, já são habituais a estar comigo nesta live. E quem está aqui há várias semanas comigo já me tem ouvido falar muitas vezes da Ichigo Ichi, que é uma sabedoria chinesa que nos ajuda a tornar cada momento único e especial. É um conceito ancestral do Japão que nos convida a saber apreciar cada momento. Então, tomar consciência do Ichigo Ichi ajuda-nos não a viver com pressa, porque vai-nos recordar sempre que todos os momentos são momentos únicos do nosso cotidiano, como este que estamos aqui todos juntos, reunidos, como este desafio que chegou hoje também, quase ao fim, porque amanhã temos uma surpresa para quem está no grupo, com o objetivo de conseguirmos perceber e trazer mais propósito a cada momento, viver mais intensamente com o melhor de nós. E perceber que de facto cada momento é precioso na nossa vida, os nossos relacionamentos, os encontros que temos, que não se voltam a repetir da mesma maneira. Então, Márcia, boa noite, e a todos que estão a chegar. Carolina, conseguiu vir, que bom. Então, vou resumir um pouco do que tem sido este caminho, desde a nossa primeira live, para quem não está aqui desde o início e para quem está, porque quem está também pode assim conseguir organizar melhor na sua mente tudo o que foi trabalhado. Então, na primeira live nós falámos sobre como encontrar 3 pilares importantes para conquistar o equilíbrio, maior autocontrole e poder assim viver uma vida mais consciente. Então, os 3 pilares do equilíbrio são o eu sou, o eu relaciono-me e eu posso, que é a minha vontade, a minha espontaneidade, eu sou. O eu relaciono-me, que é a forma como eu me oriento em relação ao mundo, e o eu posso. Tem a ver com a nossa ação, com a nossa escolha da ação. E na segunda live nós concentrámos-nos mais no eu sou, e eu sou aquilo que eu escolho me tornar. E esta live ela trouxe-nos muito esta consciência de que precisamos cuidar de facto do que nos escolhemos tornar e que o nosso destino é muito mais uma escolha que nós fazemos do que propriamente aquilo que nos acontece. Então sou eu e não as circunstâncias que determinam a forma como eu ajo no meu dia-a-dia, e não vamos dar poder ao que está fora de nós para decidir quem somos. Por isso precisamos de aprender a viver de uma forma mais consciente e não tanto inconscientemente como em piloto automático, como tantas vezes deixamos que aconteça. Depois passamos para a terceira live, em que trabalhamos relacionamentos. Esta live eu considero também muito importante porque ela mostrou muito bem como é que muitas vezes nos relacionamentos os nossos maiores problemas estão no nosso inconsciente, e como é que nesta live também falámos sobre como é que podemos ter relacionamentos mais equilibrados, mais harmoniosos. Então, se pretendes ter uma vida consciente e autocontrole emocional, precisas de reconhecer que existe uma parte de ti, que são as impressões do teu passado, que são muitas vezes inconscientes e que constroem a tua realidade. Então isto significa que os teus problemas, desde que não se deva uma reviravolta do destino, resultam, na maioria das vezes, da percepção subjetiva que tens de ti própria, de ti próprio, do que te rodeia
Então escreva esta ideia porque ela é muito importante, não é? A forma como olhas para o mundo, a percepção que tens do mundo é que resulta na maioria das vezes nos teus problemas. Então foi muito sobre isso que trabalhámos. Na quarta live falámos sobre o eu posso, como é que podemos agir na vida, as nossas ações. Então os exemplos que eu trouxe aqui ajudam-nos muito a compreender que não importa o quanto a vida possa estar, tão dura como possa estar ou pareça estar, porque enquanto há vida há esperança. E que não deve haver limites para o empenho humano. Então eu trouxe exemplos muito ancestrais, muito lá atrás, em que muita gente que trilhou o caminho antes de nós nos fala deste conceito tão importante que é o empenho humano para que devemos ter para lidar com os desafios. Então, hoje no nosso quinto encontro, a minha intenção é que possas ativar o teu consciente na escolha para teres uma vida mais leve, mais plena e mais autêntica. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Eu vou começar com uma história zen, que eu pessoalmente gosto muito, porque ela me ajuda a lembrar como é que fazemos escolhas que não estão alinhadas com o nosso eu autêntico e como é que, na verdade, podemos ser mais fiéis a nós mesmos. Então esta história, ela conta que havia um mosteiro zen que estava a cair aos pedaços. Então os monges que viviam apenas de esmola, não é? Na Ásia, eles apenas comem do que lhes é dado e tudo que é oferecido. Então eles sentiam que se estava a tornar impossível viver com dignidade naquele sítio e um dia resolveram se queixar ao mestre. Então eles disseram: mestre, sentimos que temos um problema, que precisamos de fazer alguma coisa porque está a tornar-se difícil vivermos aqui. E o mestre responde: sabem que não temos recursos. A única solução é vocês saírem bem cedo, irem às povoações mais próximas e roubarem tudo o que puderem. Como assim, mestre? Roubar? Isso vai contra a nossa ética. E o mestre responde: a única coisa que precisam de ter a certeza é que não são vistos por ninguém. Não encontro outra solução. Não deixem que ninguém vos perceba, não podem pôr a reputação do mosteiro em risco. Então, muito surpresos, não queriam acreditar na sugestão do mestre, não é? Mas habituados a seguir as suas instruções, resolveram sair bem cedo e fazer o que tinha sido proposto. Então, na manhã seguinte, parecia que todos os monges tinham partido do mosteiro para roubar, exceto um. Um monge que se mantinha muito tranquilo e ocupado nas suas funções. E o mestre, ao percebê-lo, pergunta: então, não saíste bem cedo com os outros monges, como eu sugeri? Não, mestre. Como é que eu podia fazer alguma coisa sem ser visto por ninguém? Se existe uma parte de mim que está sempre comigo a ver o que eu faço. E diariamente a vida convida-nos a fazer múltiplas escolhas. Viver de acordo com o que achamos que é esperado vai nos afastar do que verdadeiramente é importante para cada um de nós. Então esta história lembra-nos porque é que o comportamento ético não é fazer apenas o que achamos que a sociedade não vai condenar, mas sim é um viver mais alinhado com os nossos próprios valores. Então, a ética, ela pode ser considerada uma categoria do espírito humano, do pensamento humano. Isto é uma vontade que pulsa dentro de nós. Não é uma coisa que vem propriamente de fora para dentro. Não é uma coisa que simplesmente se aprende. Ela é uma vontade do nosso espírito. E existem estudos que apontam para uma base até neurobiológica, para o comportamento ético, uma base estruturante do pensamento humano. Então, é uma coisa que surge das nossas entranhas e como adultos nós temos autonomia quase ilimitada para encarar os problemas com valores positivos. Então, não se trata apenas de ter um comportamento aprendido, socializado, ela pode ser considerada
algo que se impõe à nossa vida espiritual. Como assim, não é? Como é que vamos conseguir isso no nosso dia-a-dia? Então, é sendo fiel ao que pulsa dentro de nós. E muitas vezes há esta voz dentro de nós que sabe exatamente o que é que nós precisamos de fazer, o que é melhor para nós, mas nós não a conseguimos escutar em alguns momentos da nossa vida e isso depois sai-nos um bocadinho caro, como já vamos ver a seguir com outro exemplo que vos vou falar. Então, na liberdade que cada um de nós tem, escolher cabe fazê-lo de forma consciente, mas para isso implica que haja uma reflexão constante do nosso comportamento, se está de acordo com os nossos valores. Hoje vou falar-vos como é que podemos ativar o poder consciente da escolha para ter uma vida mais leve, plena e autêntica. Como é que nós podemos ser mais fiéis então a este pulsar que está dentro de nós e que muitas vezes ignoramos e embarcamos em situações que não têm a ver com o nosso eu. E acabamos por ir ficando longe de nós. Então, mas antes eu gostava de vos perguntar como é que está o vosso dia-a-dia? Como é que vocês sentem que vão ficando longe de vocês? Alguém aqui sente que já fez escolhas que não eram as suas verdadeiras escolhas? Porque muitas vezes, como esta história que eu vos trouxe nos mostra, a Alexandra já está a dizer que sim, o Sérgio. Então, de facto, estas escolhas que por vezes o Peter... Ok, Mary. Então, muitas vezes nós estamos de facto a fazer escolhas que não são aquelas que pulsam dentro de nós. E vamos então perceber quais são os nossos principais erros, como é que nós embarcamos nessa situação. A Fernanda também, o Abílio. É de facto muito fácil isso acontecer. Eu trouxe-vos uma história minha, porque é muito, se pensarmos, se de facto tivermos aquela humildade de refletir, nós vamos perceber que há escolhas que não são nossas. Então, à medida que eu vou falando e para que aproveitem um pouco melhor o que eu vos estou a trazer hoje, que faz toda a diferença na nossa vida, acreditem, tentem ir refletindo como é que isto na minha vida se aplica, como é que isto na minha vida acontece. Então, o primeiro problema, qual é? É nós tomarmos decisões que não estão alinhadas com a nossa autenticidade. Então, vimos perfeitamente aqui o monge, não é? Nós vimos que eram pessoas que cultivavam dentro deles uma ética, mas que de repente não conseguiram estar alinhados nas decisões que tiveram com o que pulsava dentro deles. Então, vou-vos contar a minha história, porque eu em 2007 estava grávida da minha primeira filha, que vivia num apartamento que eu gostava muito, onde me sentia muito em paz, muito em conforto. E para além de fazer retiros, eu trabalhava, mas passei metade do tempo da gravidez a preparar a casa, como qualquer uma das grávidas da primeira linha. Então pintámos a casa, eu fazia compras, eu arranjava tudo, parecia que tudo tinha estado perfeito, tudo pronto, mas estava tudo bem, o parto estava previsto para setembro. Mas um dia, em agosto, daqueles de chuva, parece que o inverno está de volta, o meu marido teve a ideia de ir almoçar fora. Perto das praias, bem mais longe do que era costume, já não íamos para aquela zona de Miramar há muito tempo. Então chamou-nos a atenção, como tudo estava diferente, a quantidade de casas novas que estavam a ser construídas naquela zona. E nunca tinha sido o nosso sonho vivermos numa moradia, já tínhamos tido essa experiência com os nossos pais, nem eu nem ele tínhamos verdadeiramente essa vontade. Mas a verdade é que depois daquela viagem fizemos essa escolha, voltar a morar numa moradia. E 15 dias antes do parto posso-vos dizer que fiz a mudança, foi uma verdadeira aventura. Então este foi um dos momentos da vida em que nós sentimos que queríamos expandir, mudar, mas eu hoje olho para trás e percebo que aquela escolha e a ação que tive de mudar de casa não estava motivada pela minha vontade.
Talvez muito mais pelo desejo de não ficar para trás, de conquistar o que parecia melhor para a nossa família, de embarcar assim num projeto que parecia que tudo estava a evoluir. E neste período sinto ainda que fazia muito mais do que era esperado de mim, não tanto aquilo que pulsava no meu coração, do fundo do meu coração. Como aquele monge, não é? Que ele pulsava não ir roubar ninguém, claramente, não é? Ninguém duvida disto. Mas, de repente, embarcamos em situações que, de facto, não estão dentro de nós. Então eu coloquei-me numa situação que não tinha sentido nenhum para mim, mas que foi muito difícil ter aquela clareza naquele momento. Esta noção que nós, nesse momento, não conseguimos diferenciar o que é nosso do que nos foi emprestado por outras pessoas. Então, a maioria das pessoas, ela vive uma vida repleta de coisas que, na verdade, não são suas. Na verdade, receberam de alguém a meio do caminho. Há muitas decisões que nós tomamos que nós vamos comprando aqui e ali. E isso acaba por fazer peso, custa tempo e energia na nossa vida e torna-se muito difícil lidar com isso. Então, eu lembro-me na altura, muitas vezes eu repetia: esta casa são como uns tacões altos para mim, talvez até uns estiletos, que eu acho que fica muito bonito numa mulher, mas é muito elegante, mas que não são nada confortáveis para mim. Quem me conhece sabe que eu não ia ficar nada bem com eles. Então envolvemos em situações que não nos fazem sentir felizes porque não seguimos a nossa bússola interior, não temos verdadeiramente ainda profundidade na escuta. Então eu fiz o que parecia ser melhor, o que parecia ser melhor tornou-se um caminho cheio de pedras e de encontro com um vazio. Tinha tudo, mas sentia que faltava alguma coisa. Então, o que é que eu vos quero dizer? Que até nos tornarmos mais despertos e conscientes, envolvemos em situações que não fazem muito sentido para nós. E nas escolhas diárias que fazemos, precisamos de conseguir desenvolver esta visão do que faz sentido. Quando estamos a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, é importante fazer uma reflexão em primeiro lugar e perguntar: é porque verdadeiramente eu estou a ser fiel a mim mesmo ou a alguma escolha sem sentido? Ou é isto, uma escolha sem sentido? Então, pensa comigo, quando é que na tua vida as escolhas que fizeste, as ações que tiveste, podiam ter sido diferentes? Pensa um pouco. Olha para o que é pesado e difícil hoje na tua vida. Farias de novo se voltasse atrás? Pensa um pouco. Se quiserem partilhar também um pouco de vós, seria fantástico, mais interação. Então, esta ação de comprar uma casa maior, trocar de trabalho, investir num carro, fazer uma viagem, talvez não venha do que pulsa dentro de ti, talvez venha do desejo de não ficarmos para trás, da dificuldade de dizer que não, da falta de escuta interior, ou talvez ainda para mostrar aos nossos pais que estamos a vencer na vida, porque muitas dessas escolhas são de que estamos a dizer estamos a vencer na vida. E uma das formas de percebermos isso é quando questionamos: o que estamos a fazer faz sentido para mim? Por isso, o Sérgio já está a comentar, talvez fizesse. Então, quando tiverem que fazer uma escolha a partir de agora, perguntem antes: que sentido é que esta escolha faz para mim? E questiona-te: eu voltaria a fazer? Ou uma vez feito, já chega porque eu não quero mais. Então, o meu convite é que percebas o que é que está mais alinhado com a tua essência, porque o que está alinhado com a nossa essência, por muito dura que seja, tu farias outra vez. E esses propósitos vê-se muito bem em momentos como, por exemplo, ter um filho. São momentos muito duros, por exemplo, para quem está aqui e tem filhos, percebe que são momentos muito desafiantes, mas que se tivéssemos que passar por eles, nós voltávamos a passar por eles. Mas há muitos outros que nós de facto dizemos: não, já chega, não quero mais isto, porque pagámos um preço muito alto. Então, quem aqui estava na primeira live, que diga eu nos comentários, porque eu vou trazer aqui uma frase da primeira live. Também quero saber que se estiveram aqui na primeira live.
Comentem comigo. Então, a primeira frase que eu escolhi na primeira live, olha, azul, estava. A Helena, que bom, a Mari, que bom. Então, na primeira live, eu falei uma frase, o Abílio, que bom. Então, eu na primeira live eu falei de uma frase de Carl Jung que nos lembra que até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai dirigir a nossa vida e vamos ter tendência a chamar disso destino. E dentro de nós, de facto, existe um mundo distante que quase não conhecemos. A vida segue, vão acontecendo muitas coisas e nós vamos acreditando cada vez mais que é o destino. Então dizemos por vezes até Deus quis assim, e a minha pergunta foi: será? Porque entre o céu e a terra existe cada um de nós. Escreve essa frase. Então a Fernanda comenta connosco que de facto esta questão do muitas vezes é difícil dizer que não. É verdade, é muito verdade, porque nós vamos embarcando com a nossa emoção. Então, quando vamos tomar uma decisão, nós somos movidos pela emoção e depois justificamos com a nossa mente. Então, a nossa emoção, se for de medo, e vocês não reconhecerem o medo, porque o medo é uma emoção difícil às vezes, porque vem disfarçada, eu pus um post no outro dia sobre isso, a emoção ela vai nos levar a dar a resposta. Então eu vou dizer que sim quando eu sinto que devia dizer que não, e depois é que eu arranjo uma justificação e sendo assim nós vamos começando sempre a repetir o padrão. Tenham atenção a isso. Então vamos fazer um teste rapidinho agora também. Então, a minha sugestão é que tu pegues, por exemplo, no teu telemóvel, mas se estiveres a ver a live pelo telemóvel, não faças isso, apenas observa, apenas segue o meu raciocínio. E pergunta-te, sabes usar todas as funcionalidades do teu telemóvel ou reconheces que ele é bastante avançado para o que tu usas? Pensa aí um pouco. Olha para o telemóvel. Sentes que sabes usar tudo? Sentes que dominas este aparelho maravilhoso que nos coloca tão próximo uns dos outros, que a uma distância de um braço nós estamos a conectar para o outro lado do mundo, é fantástico. Mas sentes que percebes como é que ele funciona de facto? A Márcia diz que ele é muito avançado. Como é que vocês se sentem em relação a ele? Percebam, é bastante avançado, também a do Abílio. Então, de facto, a nossa mente também funciona, também é bastante avançada. Então, se alguém compra o último modelo de telemóvel, continuar apenas a receber chamadas, tirar fotos quando carrega no botão, a ver o e-mail, às vezes a consultar o Google, apesar de ser um dispositivo muito avançado, ele vai apenas usar as funcionalidades mínimas, desconhece a imensidão das outras funções que lhe poderiam facilitar a vida e por isso não as usa. Então, muitos de nós vivemos sem compreender o que é que acontece dentro de nós e porquê que isso acontece. E por isso não nos permitimos passar por verdadeiros processos de transformação e conhecimento de nós próprios, em que, como eu também tenho vindo a repetir nestas lives, precisamos fazer sempre estes upgrades, como os próprios telemóveis. Então, mudar os padrões da forma como pensamos, a forma como sentimos, a visão que vamos tendo do mundo. Então, são estas certezas e emoções que vão guiar as nossas escolhas e que se nós não soubermos geri-las, como se estivéssemos a gerir um equipamento, como se estivéssemos a gerir uma empresa, nós não vamos conseguir tomar escolhas acertadas, escolhas que estejam alinhadas com a nossa verdade. Então, crescemos muito numa sociedade que nos treina para a resposta certa, para sermos bons alunos, e o autoconhecimento, como vimos, não é uma prioridade e, como tal, não é ensinado na maioria das escolas, no seio familiar, e ainda estamos muito longe de entender e ensinar como é que funcionamos e o que é que se passa dentro de nós. Então, naquela fase da minha vida em que vos contei, eu sinto que vivia numa dimensão em que eu chamo de operacional, em que eu vivia ainda muito focada no que sentia que era esperado de mim, focada no que fazia.
É verdade que eu já tinha começado um caminho de autoconhecimento e sempre me interessei em estudar até a espiritualidade, mas na verdade ainda continuava a ser movida pelo meu inconsciente, pelas impressões negativas do meu passado, que faziam com que eu continuasse a ser aquela menina que se esperava fazer as coisas certas. Então é fácil nós nivelarmos a nossa vida pelo que se passa à nossa volta sem nos apercebermos e esquecermos do que realmente importa, do que realmente pulsa dentro de nós e no que sentido que damos ao que fazemos, porque esquecemos facilmente que somos pessoas únicas e quando nos nivelamos pelo que se passa à nossa volta, saímos deste processo autêntico. Então, isto tudo é porque estamos sempre num processo inconsciente de sermos acolhidos, de sermos aceites e vamos começando a viver sempre longe e cada vez mais longe de nós. Começamos a agir e a pensar de uma maneira que não é alinhada com a nossa verdadeira natureza e vamos vivendo em piloto automático, ausente de nós, focados nos infinitos afazeres. Então usamos aqui e ali pedaços de informação, vamos escolhendo aqui e ali, até parece que fazemos um caminho de autoconhecimento, até parece que fazemos transformações, mas são apenas como um fast food que não se traduz numa análise profunda de nós mesmos e por isso não estabelecemos um diálogo profundo com a vida e por isso não fazemos escolhas que nos realizam de facto. Resumindo então, o problema 1 é vivermos longe de nós, do nosso ser essencial. Então, o problema 2 é um problema que realmente me tem ocupado nos últimos anos, é um problema que eu me dedico muito e que eu chamo, o problema é nós vivermos com saudades do futuro. Então, para quem já me conhece, já ouviu falar nisto, mas quem não conhece vai perguntar: o que é isto, Cristina? Viver com saudades do futuro? Então, corremos muito, mas poucas vezes chegamos ao agora, ao aqui. É difícil dizer: cheguei, estou em casa, porque estamos sempre à procura. Eu acho que aquele momento da minha vida também procurava. Então, como o coelho branco no País das Maravilhas, também vimos logo no início, a servir alguém, vivemos ansiosos por alguma coisa, a desejar algo mais. Eu já tinha tudo preparado para ter um parto tranquilo, mas a minha busca levou-me incessantemente a fazer escolhas que se tornaram a minha vida mais pesada, a enfrentar uma realidade que não era verdadeiramente a que eu queria. Então na vida temos esta tendência a correr, a viver com pressa para tudo, à procura não sabemos de quê e como não encontramos vamos continuando sempre a viver com saudades de algo que nem sequer sabemos bem o que é. Então vamos alimentando este vazio dentro de nós, sem norte, não sabemos se devemos continuar a correr ou à procura do que desejamos, talvez na procura do que achamos que ainda não temos. A correr e procurar tornou-se um hábito para nós. Mas tudo o que precisamos é o que já temos agora. E mesmo que sejam desafios, eu disse isso também numa das últimas lives, só que nós temos dificuldade em aceitar isso. Então é o presente que a vida tem, é o que vocês têm ao vosso lado, que vos permite expandir a vossa consciência, porque viver mais conectados no presente é viver com mais confiança na vida. E a prática da atenção no presente ajuda-nos então a chegar a casa, a este aqui e agora, em que podemos aprender a viver mais profundamente sem desperdiçar a vida que nos foi dada. E naquele encontro que eu vos mostrei também numa das lives do Eu Sou, não é? Sobre o caminho é a meta, não é? Que eu também estava profissionalmente à procura, talvez, de mais um desafio. De repente eu percebi que não, que tudo o que eu já tenho é tudo o que eu preciso. E a minha pergunta é: sentes que consegues viver focada no teu dia-a-dia, a viveres o presente, ou a vida passa e tu continuas a pensar e se preocupada sempre com algo mais que pode vir a acontecer, em que isso te rouba do presente? Então, a cada dia nós somos convidados a viver de uma forma única, que não se repetirá, nada se repete da mesma forma e agir
ou reagir a cada situação vai ser uma escolha nossa. Levar a nossa energia, a nossa presença à situação, à casa, quando entramos, ao local de trabalho, a quem nos encontramos, é uma escolha nossa. E perante esse convite de decidirmos viver no agora ou não, de despertar a nossa consciência, podemos sempre recusar e continuar simplesmente a reagir, a fugir, e isso vai causando apenas sempre mais e mais e mais sofrimento. Então, a boa decisão é que vai permitir uma boa ação, mas tu, para tomares uma boa decisão, ela tem que ser fundamentada na tua sabedoria, no teu conhecimento, tens que estar no presente, tens que estar ancorada àquele momento. Eu gosto de dizer isto, que é uma boa ação quando a ação tem uma intenção, quando sabemos exatamente o que queremos fazer e porque é que estamos a fazer. Mas para isso tens que vir para o que está a acontecer. Não pode estar metade de ti lá à frente e metade de ti na decisão. O terceiro problema é agir sem estratégia. Então, encontrar uma leveza no que fazemos é por vezes muito desafiante e a maioria das coisas que fazemos às vezes precisa de um guerreiro em ação, é uma luta. E talvez tudo isto porque não faz sentido aquilo que fazes. Então, será que existe uma forma mais leve de viver a vida? Quanto tempo é que será que vais aguentar se tudo o que tens para fazer é sofrido, é pesado? Se estás sempre à espera que a semana passe para conseguires usufruir, se tudo precisa de um desgaste gigantesco? Consegues pensar nisto? Porque a maioria de nós vive numa velocidade, faz, já sem saber porque é que faz, mas então neste querer fazer tudo, vivemos nesta velocidade para tentar corresponder ao que é pedido, às solicitações. E então é isto que eu chamo a postura operacional, é viver sem estratégia, não temos clareza do que queremos e o foco é no que há para fazer. Então é aquele momento em que estamos a olhar para a agenda e dizemos o que é para fazer hoje, e depois de repente toca o telemóvel, e de repente alguém chama e de repente alguma coisa acontece. Então a Mónica está a dizer que tem pensado muito nisso. Que bom, Mónica, porque de facto é provável que vocês, até com todo este trabalho que temos vindo a fazer, já estejam a sentir a necessidade de tomar esta consciência, de perceber, de dar um sentido ao que fazem, para que não entrem naquele piloto automático que repete, faz e fica a fazer sempre ações superficiais, que gera movimentos caóticos, que só nos esgotam, porque também é muito a nossa cultura achar no Ocidente que um homem de sucesso é aquele muito eficiente, muito estressado, que faz muitas coisas. E é verdade, faz muitas coisas, mas quando olhamos para as marcas que deixou no mundo, muitas vezes elas são em círculo, em cima da areia. Ou se vier o vento, também vai levar todas essas marcas. E na maioria não é uma ação que esteja alinhada com um objetivo maior, nem nada que venha a ter um sentido mais profundo em si. Então, um homem que teve uma vida realmente ativa, com mais significado, não é o que faz muitas coisas, mas aquele que faz as coisas certas, na direção certa, na direção da superação dos seus defeitos, na conquista de uma progressiva e sabedoria contínua. Então, é aquele homem que se constrói enquanto vive, enquanto faz. Então, o autoconhecimento, o autodomínio e a autotransformação é que nos permitem verdadeiramente agir e não simplesmente reagir. A crise, por vezes, da meia-idade, que também acontece muito no Ocidente, num determinado momento as pessoas param e perguntam para que é isto, em que é que eu estou a resumir a minha vida. Será que a minha vida é isto? Então há um momento da vida em que, se não estivermos neste trabalho de consciência, neste trabalho de busca de um significado, de uma realização mais profunda, nós vamos olhar para a nossa vida e vamos achar é isto que é esperado. Então
precisamos de ir tomando esta consciência para evitar chegar a este momento em que tudo parece caótico. Então, é também despertar consciência que devia ser comemorado e não lamentado, e muitas vezes quando as pessoas param para observar a vida, acham que isso é um momento que não devia acontecer. Então, é um momento que devia ser comemorado, porque se de repente há alguma coisa, e quando digo alguma coisa, às vezes até são situações trágicas, como por exemplo, um colega de trabalho que morreu, nós começamos a perceber que as pessoas à nossa volta começam a partir, nós começamos a perceber que os filhos vão casar, eu não sei, muitas coisas podem nos tocar neste ponto, que é de facto perceber o que é que estamos aqui a fazer e que sentido é que estamos a dar. Então, nunca é tarde para despertar este sentido, porque este sentido ele pode ser sempre, vir sempre a tempo na nossa vida. A busca de trazer equilíbrio, a busca de trazer sabedoria para dentro de nós, é possível enquanto cá estivermos, enquanto o nosso coração bater, e foi muito isso que eu recapitulei e falei muitas vezes ao longo das nossas lives. Então, o primeiro problema que eu vos falei é o problema de viver longe de ti, do teu ser essencial e por tomar decisões sem sentido, e é muito interessante porque recordem sempre que quando surgem adversidades, nós conseguimos, quando percebemos o sentido delas, ter muito mais força para lidar com as adversidades. Então, outro problema é o viver com saudades do futuro, não é? Que é a raiz da nossa ansiedade, e vives longe do teu centro, vives sempre em preocupação. E o terceiro é viver sem estratégia, porque fazemos, vivemos nesta postura operacional, mas o que fazemos não tem sentido profundo, não pulsa dentro de nós e por isso não co-criamos com a vida. As nossas ações são superficiais. Então, o que eu vos quero dizer hoje é que não precisa de ser mais assim, porque existe uma maneira de tu começares a conseguir viver de uma forma mais estratégica, através das 3 vontades que te permitem fazer escolhas conscientes e alinhadas com o teu eu autêntico. Então, vontade vai ser uma palavra que vocês já me ouviram falar e vão ouvir sempre, porque a vontade é um pilar fundamental na nossa vida. Então, a primeira vontade que vos quero falar é de chegar ao essencial. Então, no final de 2014, eu comecei a sentir mais clareza de que não queria, o que é que eu não queria mais na vida. Então, eu não queria ocupar a minha vida com coisas que me desgastavam. Então, eu já tinha percebido que o que me roubava mais tempo e energia era a tal casa. Então eu continuava a viver naquela casa, era uma arquitetura moderna, à beira-mar, com piscina, estava tudo perfeito quando a minha filha nasceu e depois. Ela parecia perfeita para quem queria construir uma família, mas estava na hora de deixar ir padrões limitantes. E isso pedia uma mudança, libertar-me de um corrupio que não me preenchia e do desgaste que continuava a sentir com o que eu também me ocupava com a casa, não é? Então sabia que não era, que aquela escolha não estava alinhada com o meu querer e que estava na hora de começar a fazer escolhas alinhadas com o meu querer. Mas sem dúvida aquela escolha era para ser transformada e por isso decidi mudar de casa e voltar para um lugar onde eu realmente gostava e gosto de viver. E em 2019 eu já conseguia viver mais comprometida comigo mesma, já estava a colocar em ação mais alguns projetos, a dinamizar o canal do YouTube, Ponto de Equilíbrio. Eu sentia que o meu tempo já estava muito mais ocupado e dedicado ao que realmente traz muito sentido à minha vida, mas havia aqui uma questãozinha ainda. Então eu continuava a acumular mais e mais conhecimento, eu passava muito tempo a estudar, muito mais a estudar do que a realizar alguma coisa. Então eu queria fazer muitas coisas, tinha muitas ideias, mantinha-se em mim firme aquela vontade de evoluir e expandir muito a minha consciência, mas a verdade é que eu continuava à procura sempre fora de mim, de conhecimento.
a forma como eu ajudava os outros era muito embasada por aquilo que eu aprendia, que vinha de fora. Eu fazia cursos e mais cursos, lia livros e mais livros, técnicas e mais técnicas, no Oriente, no Ocidente, e a minha vontade de ajudar os outros e aliviar-lhes o sofrimento fazia-me sempre procurar mais soluções, mas hoje eu esqueci, sei que me esqueci de escutar. Então eu não reservava muito tempo para encontrar a minha autenticidade. Eu olho para trás e percebia que continuava movida pelaquela ideia operacional, embora já tivesse a fazer coisas que faziam mais sentido. Então eu fazia muito mais na mesma que era esperado de mim, ser boa aluna, continuar a estudar, a arranjar a melhor técnica possível para ajudar quem me procurava. E a determinada altura da minha vida já tinha acumulado imensa formação que eu perdi-me do essencial. Eu continuava a deixar que o que vinha de fora fosse sempre muito mais aquilo do que eu conseguia encontrar dentro de mim. Então, nessa fase eu já não era movida só pelas questões que não estavam alinhadas comigo, mas eu ainda não estava assim muito próxima da minha essência. Mas a vida tinha um novo presente para mim e há datas marcadas por episódios que mudam a nossa perspectiva da realidade, convidam-nos a pensar. E numa viagem por vários pontos da Europa, o destino que se seguia era Montpellier, e absorvidos a contemplar o caminho, as montanhas cobertas de neve tinham ficado para trás, sobressaía um verde intenso. Sentimos uma frescura, uma natureza que chamava a nossa atenção. Então, na rádio, estávamos a ouvir o incêndio na Catedral Notre Dame em 15 de abril de 2019. E a estrada que percorríamos era realmente muito tranquila, não se via ninguém. E do nada o meu marido trava o carro e diz, em uníssono com a minha filha: está uma espada no meio do caminho? Uma espada no meio do caminho? Vai buscá-la. Então, num misto de curiosidade, empolgação e porque ainda não acreditava no que diziam, saí correr à procura da espada que estava no meio da estrada. Então, ainda incrédula, estava na realidade no meio da estrada uma espada. E uma vez mais, eu cruzava-me com a sabedoria japonesa que já tanto acompanhava. Então, era uma katana, ela é usada pelos samurais e é sinónimo de alma dos samurais, que são exímios cavaleiros e possuíam um código de conduta que transmitia valores de ética e comportamento humano. Então já foi criado no século X e consistia num conjunto de ensinamentos de treino físico, mas também de conduta moral, de etiqueta, na guerra, em tempos que não havia leis ou normas escritas. Então, a espada é um símbolo universal de vontade humana e foi muito baseado neste encontro que eu tive, neste presente, que surgiu o primeiro pilar, que é a vontade. E ela simboliza a capacidade humana de nos impormos para ultrapassar as adversidades. E é um pouco aquilo que eu repetia na live do Eu Posso, o empenho humano não tem limites. E representa a determinação e comprometimento que o humano precisa ter na construção do seu eu. Muito associada à vontade de mudar o mundo, à vontade de ser a mudança que queremos ser no mundo, como Gandhi também nos ensinou tão bem. Então, Joana d'Arc, que faz parte da história da Catedral, é um exemplo de tudo isso, porque na sua ida para a guerra, ela tem uma espada e mostra como existia nela esta vontade, a esperança às pessoas, de libertar a França, ter uma necessidade mais elevada, uma vontade de se realizar, também para além de si. E no Japão a espada vai simbolizar força, perseverança, simplicidade, a elegância do simples, e traz-nos então este regresso à essência, ao requinte da alma. Então, mas só é possível quando de facto começamos a querer chegar à nossa essência, à nossa autenticidade, ao que pulsa verdadeiramente dentro de nós. Então, aquilo foi, de facto, despertou muito para esta questão, porque eu sinto que a minha vida também, a partir daí, eu comecei a trazer mais o essencial e a lidar com muitas das resistências que me paralisavam. Porque, na realidade, eu queria ajudar cada vez mais, eu estudava e achava que assim ia conseguir,
mas aquilo que eu precisava de fazer, no fundo, a forma como eu precisava de o fazer, eu não mostrava, então eu estava sempre a trazer algo de alguém e a reproduzir. Isso, se vocês pensarem na vossa vida, pode também acontecer muitas vezes, que é vocês, quando querem fazer alguma coisa, quando querem ajudar alguém, quando querem contribuir com alguma coisa, podem dar por vocês muitas vezes muito mais a fazê-lo da forma como sentem que alguém devia fazer. Então eu vivia a querer de facto ajudar, havia essa vontade muito forte, que é indiscutível, mas eu ainda importava muitas ideias, então eu usava os meus cursos para fazer, as melhores formas, e isso perde-se o essencial dentro de nós quando o fazemos. Então pensa comigo, quantas vezes começaste alguma coisa e pouco tempo depois desististe? Pensa assim numa coisa que tu tenhas sentido, bem, é isto, em que foste movido por um desejo, algo que viste, que te trouxe empolgação para fazer algo diferente e novo, mas quando essa energia passou, voltou tudo ao mesmo. Começaste e não acabaste. Ou sentiste que por muito que fizesses, as coisas também não iam avançando. Porque a vida tem estes momentos que nos inspiram, que nos fazem florescer algo de novo, é uma sensação muito boa, uma ideia que surge e que de repente a gente diz, é isto, ficamos fascinados. São momentos únicos e especiais que nos podem transformar porque entramos em contacto com o que pulsa dentro de nós. Mas é preciso um processo de crescimento e amadurecimento que muitas vezes as nossas resistências não deixam. Então, sentes isto de já ter sido movido e tens essa consciência de que por vezes pulsaram coisas dentro de ti e que de repente tu largaste e não sabes porque é que largaste? Comenta connosco. Então, evoluir e construirmos a cada momento, sermos nós próprios, exige muito desta força de vontade para conquistarmos os nossos valores, sermos fiéis a nós próprios e não sermos escravos dos instintos ou do piloto automático que nos move por medo e que nos aprisiona. E acho que de facto o Sérgio está a dizer que sim, muitas vezes, porque de facto é isso, não é? Muitas vezes nós sentimos assim uma energia, vamos, temos isto, queremos fazer, de repente começamos a recuar, distrair com outras coisas e não continuamos. Então, esta vontade de nos impormos às circunstâncias, esta vontade de fazer escolhas que estão mais alinhadas connosco e que esta história Zen tanto nos diz, tanto nos mostra, como podemos viver mais alinhados com a nossa autenticidade, saber distinguir o que é nosso do que é um condicionamento familiar, cultural, religioso, um condicionamento afetivo. Então nós precisamos de saber distinguir o que é nosso e o que não é nosso. Porque assim vamos libertando pesos que carregamos sem sentido. O caminho vai se tornando mais leve, tudo vai se tornando mais fluido, porque o cérebro também é um órgão de sobrevivência que vai sempre fazer tudo para que nos sintamos a salvo. E eu fazer o que pulsa dentro de mim é fazer muitas vezes o contrário ao que está a acontecer à minha volta. E isso vai fazer com que haja uma parte de mim que diz, é melhor não fazer, vamos fazer todos iguais, vamos fazer como aqueles monges que foram todos, e assim tudo deve correr melhor. Então este efeito de manada que muitas vezes nós embarcamos e não temos consciência disso. Então, para chegares ao essencial, a esta vontade, tu terás de ter atenção completa a quem tu és, escutares a tua voz interior e resgatar esta conexão com o mais íntimo e profundo de ti. Porque é apenas da tua responsabilidade construir-te como ser humano e seres um verdadeiro protagonista da tua vida. Então, ela encontrar-te com uma parte de ti que já é amor, que já é sabedoria, que já é natural e espontâneo, não é? Por isso é que às vezes as crianças nos encantam tanto, porque elas vivem no presente, elas adaptam-se facilmente, elas são doces, e é um pouco de tudo isso, dessa doçura, dessa simplicidade, dessa espontaneidade, desse movimento que já tivemos e que fomos perdendo.
Não estamos a falar em voltar a ser crianças, não pensem nisso, estamos a voltar só, a pensar só em voltar a recuperar uma energia, mas de uma forma mais madura. Então, é uma vontade também de nos elevarmos. Esta é a segunda vontade. Então, a primeira é a vontade de chegar ao essencial, a segunda é a vontade de nos elevarmos. Então, aqui é muito importante termos este conceito, não é? Que nós vivemos num caminho horizontal entre o passado e o futuro, que nos coloca a viver sempre muito fora do presente. Mas também somos um ponto que nos eleva, que pode viver na vertical com o que nos eleva, e um ponto que pode viver aprisionado, fechado, com os medos que nos movem e que não nos apercebemos porque não sabemos percebê-los. Então, resumindo um pouco, temos que perceber que precisamos de estar sempre dentro de nós e entender se o que estamos a fazer é algo que nos leva para onde queremos, que nos eleva, ou é algo que nos aprisiona. E o para quê, recordem-se que é a pergunta que têm que fazer para trazerem este significado mais profundo. Então, é a diferença, se calhar, entre eu fazer uma dieta para estar elegante no próximo verão, que já assim não é o caso agora, mas é a decisão de escolhermos os melhores alimentos para o nosso corpo, porque a saúde é muito importante na nossa qualidade de vida. Então, pensa, o que é realmente importante na tua vida neste momento? Porque precisas de te orientar desde o teu centro, precisas de orientar pelo que te dá significado. Somos pessoas únicas, é viver processos únicos e não há vidas iguais, por isso apenas tens que ser igual a ti próprio, mas para isso precisas dessa vontade de dizer sim. Então, é um pouco essa escolha mais alinhada com o teu centro e a partir do teu centro que precisas trabalhar. Então, a terceira escolha é a vontade de criar um destino. Muitas vezes sentimos que somos felizes até que de repente, nem que seja no silêncio da noite, surge uma vozinha quase imperceptível, uma ideia. Acordamos de repente e fala uma vontade dentro da nossa cabeça, o nosso coração se calhar aperta, porque há vida dentro de nós que nos chama. E às vezes vai-nos chamar de uma forma muito estranha e que nós não estamos habituados a isso, achamos que estamos com algum problema maior, quando na verdade precisamos nos escutar um bocadinho mais para o que estamos aqui a fazer. Então é muito importante que percebas que é uma voz que nos toca, que não podemos ignorar, que salta na nossa cabeça e que ela contradiz muitas vezes o mundo que está lá fora, mas não a podemos ignorar. Aceitar esta responsabilidade pessoal para exercer a nossa liberdade de moldar os nossos pensamentos, sentimentos, ações, vai nos permitir ter uma influência muito positiva e ativa na nossa vida. E aqui vai residir a diferença entre viver em esforço ou com leveza, em sermos co-criadores ou apenas estarmos a repetir mais do mesmo. Então, quando vivemos sem uma visão do futuro, daquilo que queremos ser, daquilo que queremos construir em nós, do que queremos conquistar como humanos, não saber escutar o nosso coração, a nossa angústia existencial, isso vai ser muito difícil de suportar com o passar do tempo, mas para o fazermos, percebam que temos que escutar e permitir que este eu limitante, este eu de sobrevivência, seja trabalhado por nós. Então é muito eu ir libertando aquela voz do tenho que e perceber que as escolhas que eu faço me estão a levar numa direção. Então existem pessoas com uma atitude mais aberta e por isso vão procurar a psicoterapia para ajudar neste processo de descoberta de si. Outras tentam lutar, tentam evitar estes níveis de alcançar uma maturidade mais elevada, porque tentam controlar e defendem-se até deste processo.
porque é uma tarefa complexa que exige vontade e que vai durar para toda a vida. Então nem sempre temos respostas únicas, respostas fáceis. Mergulhar na profundidade do si mesmo requer assumir a responsabilidade, mas requer muita, muita, muita vontade. Então, posso-vos dizer que é um caminho que vale muito a pena, que em assumir o que está dentro de nós, a nossa individualidade, o exercício do nosso livre-arbítrio pode ter uma influência muito ativa no teu estado mental. E quando estamos longe, como vimos, vamos ter tendência àquela vitimização, a delegar a nossa responsabilidade. Então muitas vezes vamos procurar ajudas aqui e ali, mas na verdade queremos que essa ajuda resolva a nossa insatisfação sem nós fazermos nada, e isso não vai resultar, porque não funciona assim. É um processo pelo qual nós temos que passar. Não basta a intenção, é preciso este comprometimento, esta vontade, este encontro com uma força maior dentro de nós. É uma porta que se abre por dentro, não é? O processo de crescimento e amadurecimento emocional, mental, espiritual. Por isso, atitudes passivas não vão resolver nada. Ouvir sem fazer nada também não vai resolver nada. Tem que haver mudança, porque lembrem-se, mudança, mas também vontade de progredir, porque a mudança vai ser inevitável. Aquilo que nós somos no momento agora, como estamos, na forma como estamos, se olharem agora à vossa volta, podem já perceber que não vai continuar assim. É uma ilusão pensarem que vai, mas o vosso progresso, as mudanças vão sempre acontecer, mas o vosso progresso só vai acontecer se vocês quiserem, porque o mundo lá fora pode mudar, mas vocês por dentro podem não querer mudar nada. Então não se vão atualizando às mudanças que estão a acontecer no mundo, não vão criando mudanças em vocês, então vão criando muitas resistências. Então esperar que as coisas melhorem sem fazer mais nada é uma opção, ou podemos escolher aceitar as nossas responsabilidades com novas ações, novas reflexões, e por isso é que eu insisto tanto na vontade de te construir a ti mesmo, porque te vai colocar num novo patamar. É como aquele telemóvel que te falei há pouco, que de repente ele vai fazer uma nova atualização e tu entende isso com muita naturalidade. Então entende que tu próprio tens que fazer muitas atualizações e que a vida te vai convidar muitas vezes a isso. Então nós temos em Portugal uma história muito bonita de descobridores, de pessoas que tentaram encontrar o novo, que se tentaram atualizar. Eles partiam para um mundo completamente desconhecido, tinham que enfrentar o mar, o Cabo das Tormentas, o Adamastor. Mas existe um grande medo quando pensamos em ser o que mais desejamos ser, em sermos espontâneos, em sermos igual a nós próprios. E esse medo que existe em cada um de nós, ele é muito subtil e precisamos de aprender a escutá-lo. Como é que nós estamos na vida? Estamos a abrir-nos ou estamos de facto a fechar-nos? Estamos a atualizar, a fazer upgrades, ou estamos a fingir que nada fora está a acontecer? Então é verdade que por vezes há situações muito desafiantes na vida, no entanto, mesmo nessas situações desafiantes, nós vamos ter sempre pessoas à nossa volta que felizmente elas vão nos mostrar que mesmo perante estes desafios é possível criar um destino e influenciar a própria vida de forma a que possamos viver melhor. E lembra-te que somos os responsáveis pelas nossas mudanças, pelas nossas escolhas, mas não nos podemos deixar ficar na selva da indefinição, sem o privilégio de usar o nosso livre-arbítrio, porque isso é abandonar o que se passa dentro da nossa cabeça. Então, quando me dizem que vejo a minha vida a passar ao lado, sinto-me a não viver, o tempo a passar, não encontro o caminho, sinto que estou a passar pelos detalhes da vida, perdê-los, não é? Sinto-me sozinho, sozinha, sinto-me um peixe fora d'água. E acreditem que eu
entendo isso do fundo do meu coração, porque eu já passei por muito dessas coisas, também fiz o meu próprio caminho. E quando vos conto estas passagens da minha vida, é justamente para que percebam que eu faço parte deste mundo cheio de desafios, um caminho cheio de curvas, de contracurvas, em que o equilíbrio é cada vez mais raro e que nem sempre uma verdadeira e que sem uma verdadeira vontade nós facilmente nos tornamos joguetes das circunstâncias, normalmente facilmente fazemos escolhas que não estão alinhadas connosco. E como Marco Aurélio tanto nos ensinou, ele também dizia que cada ser humano morre e entristece-me, porque é um universo ímpar e irrepetível que se perde, porque não deu o seu recado ao mundo. Quando nós não nos damos como somos, na nossa autenticidade, algo de nós perde-se. Recapitulando, então, resumindo, para lidar com os problemas que vos falei, nas nossas escolhas temos que ter vontade de chegar ao essencial, vontade de nos elevarmos, de nos conquistarmos como humanos, vontade de criar um destino, porque só quando somos presentes, íntimos, conscientes, podemos cuidar de nós, podemos fazer as nossas verdadeiras escolhas. Convido-te por isso a que te juntes a mim, escolhe-te, porque fica insuportável continuares a ignorar-te. Quanto tempo é que achas que vais continuar longe de ti? Então, este é um momento de muita gratidão para mim, por todas estas lives e pelo desafio dos 21 dias, um minuto para mim, que estivemos juntos, em que eu te comecei a mostrar um pouco mais do que tem sido o meu trabalho. E para quem faz sentido esta mensagem que eu passei, para quem tiver vontade de deixar de viver com saudades no futuro, de viver uma vida mais calma, mais leve, mais consciente, existe essa possibilidade de continuarem a fazer este caminho comigo. Eu vou agora, alguns minutinhos, explicar para quem tiver essa vontade como funciona o método VOA. Então eu percebi que, apesar de serem diferentes os motivos de quem me procurava, havia em comum na maioria das pessoas uma vontade de conseguir viver com calma, sem ansiedade, de conseguir viver mais profundamente, sem desperdiçar a vida, de conquistar um ponto de equilíbrio para manter a serenidade perante os desafios. Mas até ali a maioria das pessoas apenas se orientava pelo que ouvia, pelo que lia, por algumas consultas. Sentiam que por muito, às vezes até que fizessem, haviam falta de um caminho capaz de abrir as portas da harmonia e do amor à vida. Por outro lado, quando eu partilhava um pouco do meu caminho que eu fazia, eu também ouvia: Cristina, por que não ensinas o teu método? E eu fiquei algum tempo a ouvir várias partes desse pedido, até que um dia a minha filha deixou um marcador de livros com uma mensagem. Vocês sabem que eu sou muito destas coisas. Se não sabes, aprendes. Se já sabes, ensina. Era uma frase de Confúcio. Então, nesse momento eu percebi. Tinha chegado o momento de escutar a vida. Sentei-me, comecei a escrever, a apagar o que escrevia, a voltar a escrever, a unir pontos, a estudar ainda mais e a desenhar o método VOA. Com todas as ferramentas, conhecimentos que fui adquirindo em mais de 20 anos de psicologia, filosofia, bioética, medicina chinesa, terapias energéticas e até com o resultado da minha própria espiritualidade e caminho, também sinto que foi, de certa forma, a coragem de me escolher, de dizer sim a uma voz sutil que pulsava dentro de mim, de ajudar ainda mais os outros a encontrarem dentro de si um ponto de equilíbrio para viver uma vida mais leve, mais autêntica, num estado mais elevado do que mera sobrevivência. Então foram quase 2 anos a estruturar a formação, para que me permitisse ensinar o que considero ser um treino da mente. Foi um momento de me reconectar muito com a minha imaginação e criatividade. Foi quando eu saí quando eu entrei de facto naquele estado mais essencial, não é? Em que vamos buscar muito a nossa imaginação, muito a nossa criatividade. Porque às vezes a gente diz: eu quero ser criativo.
mas a criatividade está dentro de nós, mas nós temos que permitir que ela aconteça. Então o método VOA é um método único, ele foi desenvolvido por mim com muito estudo, muita prática, é uma metodologia que não é cópia de nada e por isso ele deu entrada no processo de registro de marcas e foi deferido depois de meses de análise. É um método que permite o treinamento para quem quiser viver uma vida consciente e aprender a gerir melhor o seu mundo interior, a viver com mais equilíbrio e serenidade no presente. Ele tem estes 3 passos, a vontade, a orientação e a ação. Então nós no primeiro vamos trabalhar muito este eu limitante, as energias que nos paralisam, a entrar em contacto com este eu autêntico. Na segunda, na orientação, nós vamos aprender a viver desde o nosso centro, saber nos guiar desde a nossa bússola interior. E no terceiro, no passo, na ação, nós vamos nos concentrar em desenvolver uma ação plena, uma consciência de melhoria contínua, aprender a cuidar das nossas feridas para não ficarmos presos ao passado, a conseguir agir alinhados com o nosso pensamento, na nossa melhor emoção, sem medo. E todos estes passos são assentes em conhecimentos e ferramentas que trazem sabedoria do Ocidente, mas também do Oriente, e por isso também ele torna-se muito especial por causa disso, porque vamos experienciar muito destes 2 mundos e acreditem que é muito interessante. Então, para quem é e para quem não é, para que vocês também percebam um pouco melhor. Então, ele é para quem não quer viver com ansiedade, pessoas que não querem viver movidas apenas pelo medo, é para pessoas que querem descobrir o seu eu mais autêntico, pessoas que querem viver a partir do seu centro, pessoas que querem trazer sentido ao que fazem, lidar com as adversidades com confiança, a partir de si. Então, para quem é que ele não é? Pessoas que não se querem responsabilizar pelas próprias mudanças, pessoas que acham que os outros é que precisam de mudar, que acreditam que não podem escolher o destino, pessoas que não querem comprometer o seu próprio crescimento, se comprometer neste caminho de crescimento e desenvolvimento. Então, se sentes que ainda não é o momento de tu te comprometeres e trabalhares contigo mesmo, está tudo bem, este curso não é para ti, este programa em que eu vou estar a acompanhar não é para ti, porque vou precisar muito deste teu compromisso, desta tua vontade de realmente trabalhares. Então, qual é o objetivo? O objetivo é ensinar-te a lidar com o medo, que muitas vezes, como te disse, está disfarçado, e a ansiedade, e libertares aquilo que te paralisa para viveres uma vida autêntica, consciente e mais leve, para poderes desenvolver a tua criatividade, trabalhar esta perseverança e o compromisso contigo próprio, para desenvolver este espírito de liderança de ti mesma e poderes amar cada vez mais, a manteres firme esta vontade de transformar os teus limites internos e libertar os bloqueios da mente e criar um novo. Estas atualizações que eu te falava, tu precisas de treinar a tua mente para também perceber qual é o momento em que elas têm que acontecer, porque nós não temos manual de instrução, não é? O nosso telemóvel precisa de uma atualização, nós chegamos a ecrã, atualização. Nós não sabemos às vezes qual é o momento de nos atualizarmos, e isso tu podes começar a ficar numa atitude muito mais desperta para perceber o que é que precisas de transformar, com mais amor, sem tanto peso, sem tanta dificuldade. Então, como é que vai acontecer? Então, vais aprender a libertar a ansiedade, não é? Como é que as impressões do passado influenciam as nossas escolhas? Como é que constróis esta visão que te fecha? Como é que surgem os teus mecanismos de defesa? Vais aprender a viver a partir do teu centro, não seres vítima das circunstâncias externas, sair deste modo de sobrevivência e também viver a partir do teu lado mais divino, mais autêntico, treinares a mente a viver no presente, a usar a tua bússola interior que te orienta, que te traz significado profundo à vida humana. Ativares o teu Dantian, que é um centro de energia vital,
a encontrar calma, serenidade para lidar com os desafios, a libertares o passado e permitires a melhoria contínua na tua vida e treinares a mente para a confiança absoluta de viveres com muito mais fé na vida. Então, como é que vai acontecer? Eles vão ser 8 encontros de pelo menos 2 horas em direto comigo, são mais de 16 horas em que nós vamos estar juntos, e vais ter acesso a tudo durante um ano. Podes repetir as vezes que tu quiseres durante o ano, podes ouvir as aulas as vezes que quiseres, os encontros. Vai ser ao vivo comigo, vamos estar numa plataforma da Altemarte, vai haver exercícios práticos, vou fazer contigo muitas projeções, vamos fazer alguns PDFs que eu vou disponibilizar com ferramentas para te servirem como guia, como bússola e vamos construir um plano de ação de melhoria contínua. Então, vais ter a possibilidade de tirar dúvidas diretamente comigo nas aulas e por e-mail ao longo da semana. O que é que nós vamos encontrar? Vamos trabalhar em cada encontro, não é? Nós vamos perceber como é que vais ficar, como é que ficas cada vez mais longe de ti, como é que vais perdendo a confiança na vida, como é que as nossas certezas moldam a percepção, como é que se constrói tudo isto que vos tenho falado ao nível do pensamento, como é que de facto estas impressões negativas do nosso passado se constroem, como é que elas nos movem. Então, vamos no segundo encontro também aprender a identificar as nossas resistências, a desbloquear os nossos medos, a trabalhar com os medos que alimentam a ansiedade, não é? Vamos trabalhar muito aqui esta questão da ansiedade. No terceiro encontro nós vamos construir um eu confiante, começar nesse caminho de construção desse eu que ativa o divino em ti, construindo um eu mais autêntico e consciente. No quarto encontro vamos aprender como é que se vive a partir do nosso centro, a usar a nossa bússola interior. Vamos ter um material muito giro, um PDF muito giro, que vai servir de tua bússola depois também para tu teres lá contigo, para te poderes orientar. E vamos trabalhar sempre este libertar as saudades do futuro, a viver no presente, muito ativando o Dantian, estas técnicas orientais. No sexto encontro nós vamos fazer um plano de ação plena de melhoria contínua, ativar o eu confiante. No sétimo encontro vamos trabalhar hábitos que fortalecem o eu autêntico, vamos aprender como é que se vive sem pressa, mas sem pausa. Isto porque o nosso coração nunca para de bater e de facto nós não podemos ter pausa, não nos podemos distrair da vida, do tempo, temos que nos encontrar com o tempo que nos é dado. E vamos para um oitavo encontro em que vamos ativar uma atitude de expansão, de criação na vida, em que vamos manter uma atitude de abertura às infinitas possibilidades. Então, é uma oportunidade de unir o invisível ao visível em ti. Então, o que é que eu noto também? Que de facto há pessoas que estão completamente no operacional, no fazer, não entendem nada do que se passa no campo invisível delas, não é? E há outras que de facto entram no invisível, mas depois quando têm que passar para a ação também estão perdidas e ficam completamente, muitas vezes, ali tempos infinitos da vida delas só a tentar ser uma melhor pessoa sem nunca alinhar o ser e o fazer. Então é muito nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês e temos aqui vários bónus para quem participar, são 6 bónus, está fantástico. O primeiro extra, então, de aulas que nós vamos ter é como desenvolver autoestima e autoconfiança para lidar com a procrastinação. É um módulo dado por mim, vai ser gravado.
Como é que surgem as primeiras impressões negativas e técnicas para lidar com elas? É Gisela Machado. Então ela vai-nos explicar como é que as nossas primeiras vivências, como é que vão causar as primeiras impressões, não é? Os primeiros imprints, e quais são as técnicas para lidar com elas. E se já tiveres filhos, como é que também podes ajudar os teus filhos a lidar com essas impressões. No bónus 3, nós temos 5 diferentes possibilidades de ação segundo os 5 elementos da medicina chinesa. É dado pela Susana Diniz, quem me segue já viu algumas lives com ela também. E neste bónus vais perceber como é que os elementos da natureza funcionam em ti e quais são os teus predominantes, de forma a que possas usá-los de uma forma expansiva e potenciadora das tuas ações. No bónus 4 vais aprender a viver em sintonia com o ritmo da natureza, pela perspectiva dos 5 elementos da medicina chinesa, desde os hábitos à alimentação. Então, para nos conectarmos com a nossa natureza, nós vamos estar muito mais vamos perceber muito melhor, como é que a natureza à nossa volta funciona e como é que os elementos nos influenciam e adaptar-nos a esse ritmo para que também nos sintamos melhor. Também é a Catarina Albuquerque, já fizemos algumas lives sobre estas temáticas e agora o conhecimento vem mais concentrado, vem mais organizado. Então, temos também 3 meditações guiadas para que possas libertar as tuas prisões emocionais, dissolver os teus conflitos nos relacionamentos e fazer outra meditação ao mundo das possibilidades. E um 6º bónus que nos ensina como é que o inconsciente se manifesta através do nosso rosto. É sobre psicologia psicofacial. É um tema também muito interessante porque através do teu rosto tu vais conseguir perceber muitas coisas da tua alma. Então temos o curso com as 8 aulas de 2 horas cada uma, em direto comigo, em que tu podes trabalhar, tirar as tuas dúvidas, preencher os PDFs e também os bónus que vão sendo libertados à medida que nós vamos avançando no curso. Então, vocês se entrarem, percebam que são membros fundadores comigo, então estou-te a oferecer esta oportunidade de estar comigo num primeiro lote, num preço mais reduzido. Então, o primeiro lote vai ser de 147€ mais IVA, porque o IVA vai estar de acordo com o país onde tu estejas, o lugar onde estejas a comprar, e vai-te aparecer no final, quando fizeres o pagamento, qual é o valor do IVA. O segundo lote, então, o primeiro lote, percebam que vai estar até o dia 16 de outubro. Podem comprar com o primeiro lote, com o preço do primeiro lote, 147€. O segundo lote vai para os 197 e vai ser do 16 de outubro até ao 23 e vais poder estar comigo nestas 8 sessões de mais de 16 horas, que se estivéssemos a falar de consultas, esse tempo ficaria em bastante mais de 700€. Então, é um presente que podes dar a ti mesmo com investimento de cerca de 18€ por semana, cerca de 3€ por dia. Mas precisas de estar atento às datas, está bem? Porque o primeiro lote só vai estar até o dia 16 de outubro disponível por este preço. Então, tens várias formas de pagamento também. Podes escolher pagar parcelado, não é? As prestações ou na totalidade. Se for parcelado, vai dar cerca de 12€ por mês. Na totalidade também podes pagar por multibanco, cartão de crédito, PayPal. Podes também usar 2 cartões diferentes. Então estamos a falar da plataforma da Hotmart, que é uma plataforma muito segura onde se vendem estes infoprodutos. A Vera está a perguntar qual é o horário. O horário irá ser entre as 6 da tarde e as 8 da noite.
e tens várias formas de pagamento, está bem? Nós vamos ter uma garantia de 30 dias, não é? Porque eu garanto que se tu não gostares, eu vou-te devolver o dinheiro e não vou perguntar nada. Se fizeres o primeiro encontro e não gostares, só tens que enviar uma mensagem para o suporte Hotmart e nós vamos devolver o teu investimento. Então, se já sentes esta vontade de participar nesta turma, de ser membro fundador, em vez de estares a adiar a tua decisão, eu vou dar-te uma razão para tu agires agora. Sérgio, vai calhar às quartas-feiras. Então, as primeiras 5 pessoas que entrarem vão ter uma sessão individual comigo. Elas vão entrar e eu vou dar a possibilidade de fazerem 1 hora online comigo para que eu faça uma avaliação dos pontos mais importantes, avaliar a ansiedade, os pontos que precisam ser trabalhados, enfim, é uma ajuda mais individualizada para que possam usufruir ainda mais de todo o método. Mas este bónus é só para as 5 primeiras pessoas, por isso, se sentes este chamado, aproveita, porque ele vai te ajudar muito. Então, inicialmente o curso está aberto, e logo que estejamos a fechar, eu vou começar a fazer estas sessões e depois, quando tu começares na primeira aula, nós já vamos começar com... já vais poder ter mais clareza do que realmente precisas de trabalhar e vai ser muito bom para ti. Então, vai calhar às quartas-feiras as aulas e posso-vos dizer que neste momento estão oficialmente abertas as inscrições. Podes aceder ao link na bio da minha página do Instagram ou na página que vai aparecer de inscrições abertas ou no grupo VIP se já pertenceres ao nosso grupo de WhatsApp. Só precisas de abrir o link, vai-te aparecer diretamente a página da Hotmart para que coloques o teu nome, todos os teus dados e escolhes a forma de pagamento. Eu vi que tem algumas pessoas que estão a perguntar o horário, o dia, é assim, o horário vai ser às quartas-feiras, depois vai lá aparecer o cronograma de todas das sessões, o horário vai ser entre as 6 e as 8, mas caso tu não possas ver, tu vai ficar gravado. E também tem aqui uma possibilidade muito interessante que é, vais poder tirar todas as dúvidas comigo sempre, a qualquer dia da semana, está bem? De segunda a sexta eu vou estar disponível para te apoiar no teu trabalho. Por isso, mesmo que tu tenhas que ver a aula depois, a aula tenha que ser uma parte gravada que não consigas ver toda, eu vou-te dar sempre esse apoio, esse acompanhamento. E isso possas garantir que é uma coisa que estou a oferecer à primeira turma. Eu acho que não vou conseguir aguentar nos próximos cursos esse método, porque quase ninguém faz isso, porque de facto é um compromisso que estou a ter com vocês, mas que para mim é muito importante que vocês tenham resultados, que vocês consigam de facto sentir estas transformações e eu estou disposta a isso. Então, não é um curso em que tu vais ver um vídeo e depois te enrascas, não, é um curso em que tu estás lá comigo a trabalhar e que eu te vou ajudar em loco a resolver as tuas dificuldades e que também podes tirá-las depois por e-mail comigo. Então, gostava-te a explicar que a Hotmart é uma plataforma que eu escolhi, que realmente eu tenho confiança absoluta no trabalho deles. Só precisas de aceder ao link que te vou enviar, se realmente pulsar dentro de ti essa vontade, colocar lá o teu nome, todos os teus dados e escolheres a forma que queres de pagamento. Quando terminares vai aparecer o acesso no teu e-mail. Só precisas de abrir o e-mail e clicar na mensagem de abertura da página do método, que podes aceder ao método no teu telefone, no tablet, no teu computador, aonde quiser, onde estiveres, não é? Não precisas estar numa sala, não tens que deslocar a lado nenhum. Então, quando entrares, vais ver um vídeo de boas-vindas comigo e é lá que vais ter todo o cronograma das aulas para que não te percas nada e os bónus serão vídeos que vão sendo libertados à medida que avançamos no curso. Então, na plataforma vais também ter acesso aos guias de PDF e às ferramentas que vão servir depois como um guia para tu poderes
seguir todo o trabalho que estamos a fazer. As aulas vão começar no dia 26 de outubro. Até lá estão as inscrições abertas e lembra-te que os primeiros 5 participantes ainda têm mais esta hora extra comigo incluída no preço. Então, se tiveres alguma dúvida, estou disponível, envia-me uma mensagem pelas minhas redes. Se achares que não tens tempo, pensa que as aulas vão ficar gravadas, que também podes rever e ver à hora que tu quiseres, mais ao final de semana. E se a tua pergunta for, será que vai funcionar para mim? Eu posso te dizer que é uma pergunta comum, mas com os vários anos que eu fui aplicando a todos os meus pacientes as ferramentas do método VOA, posso afirmar que várias pessoas, como tu, vão sentir resultados e transformações na sua vida e que aqui tens a oportunidade de estar a fazer um trabalho profundo contigo mesmo e de sentir proximidade, não estás a trabalhar questões importantes para ti na tua vida e estás completamente desamparada em casa. Então é essa uma das grandes características e mais importantes deste curso, as aulas serem ao vivo comigo, para que não te sintas mais sozinho, sozinha a fazer este caminho. Eu vou-te acompanhar muito de perto neste processo e é, como eu digo, muito difícil de acontecer nos cursos online. Então, muitas vezes nós entusiasmamos-nos com as coisas, mas depois entramos e sentimos perdidos e sem apoio, e eu não quero que isso aconteça contigo, nem em nenhum curso que vais fazer comigo. Por isso, talvez até já tenhas tentado algumas estratégias para sair do piloto automático, para libertar do que te esgota, mas sem sucesso. E isso pode ter acontecido porque trataste só o sintoma e não trabalhaste a causa. E este é um treinamento que te ensina a viver com um eu mais autêntico, a ter uma vida mais plena, mais consciente das causas. Então, vais ter acesso a mais de 20 anos da minha experiência. E eu posso te dizer também que se já fores meu paciente, se já estás a fazer terapia com algum psicólogo, se estás a trabalhar de alguma forma o teu desenvolvimento pessoal, eu posso dizer que o método VOA é único e foi elaborado por mim e ele vai complementar a psicoterapia, permitindo que ainda sintas mais resultados na tua vida. E tu perguntas-me também, e se eu comprar e não conseguir terminar? Bem, só não vais conseguir terminar se não quiseres mesmo, porque já está tudo muito mastigadinho, digamos assim, não tens nada de complicado, nem fora, nem de difícil para ler, não é nada pesado, mas naquelas 2 horas por semana tu precisas de te comprometer, porque precisas de pensar em alguns aspectos da tua vida. Então, parabéns para quem tomar a decisão e que já estiver na turma do pré-lançamento do método VOA. O link está disponível logo que eu finalizo a live. E a partir de agora, que já entenderam, que já têm consciência do que aprendemos e têm o poder da escolha está nas vossas mãos. Assim como vimos na história da Alice, temos 2 caminhos, escolhas para fazer. Podemos continuar a ser movidos pelo inconsciente, a fazer escolhas que não estão alinhadas com a nossa autenticidade, a viver com saudades do futuro e com pressa para tudo, a fazer, sem perceber o sentido do que fazemos, a agir sem estratégia. Ou podemos aprender a combater o medo e a ansiedade e a libertar tudo aquilo que nos paralisa para viver de uma forma mais leve, consciente e autêntica. Então podes escolher-te e dizer sim ao presente. Mais uma vez agradeço-te muito, do fundo do meu coração, por termos ter estado juntos nestes 21 dias, neste caminho de despertar, nestas lives, num grupo magnífico que não tenho palavras que expressem a minha gratidão por todo este trabalho que temos vindo a desenvolver, por poder contribuir para que encontres dentro de ti mais luz, que vivas mais de acordo com ela. Muito obrigada mesmo por se escolheres continuar o caminho comigo, fico feliz.
Posso-te dizer que vou dar o meu máximo para que possas realmente deixares que o melhor de ti se manifeste, para que possas viver sem ansiedade, com confiança na vida. Mas também, se não for essa a tua escolha, eu respeito e mais à frente, quem sabe, os nossos caminhos possam voltar a cruzar. Lembra-te de que tudo é uma escolha, abandona o eu tenho que e permite-te dizer eu escolho e vais ver como a vida se vai tornando cada vez mais leve, cada vez mais consciente, como cada vez mais tu vais poder fazer escolhas que estejam alinhadas com a tua autenticidade. Então, foi um enorme prazer, todas estas lives estivemos juntos e encontramos-nos. Aguardo por vocês.